Boa noite, meu nome é Janeilson. Eu e meu grupo estamos fazendo um trabalho, um seminário a respeito da cultura da igreja anglicana no Brasil e no Rio Grande do Norte, né? Então eu tive o prazer de conhecer o reverendo Gessione Pinto, onde ele vai falar um pouco da igreja anglicana, a sua origem, como chegou ao Brasil e a influência dela aqui no Rio Grande do Norte. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela oportunidade de esclarecer um pouco. A palavra anglicana significa inglesa. Então essa é a origem da igreja anglicana. E essa igreja começou na Inglaterra, né? Nós dizemos que ela tem uma história celta, uma história católica romana e uma história reformada. Ou seja, ela recebeu três influências culturais: a influência dos celtas, a influência de Roma com o catolicismo e a influência da reforma protestante na Alemanha e na Suíça. Mas essa igreja ela chegou aos Estados Unidos e depois chegou ao Brasil. E o que é que essa cultura inglesa trouxe para aqui? Coisas que na época faziam grande diferença. Uma coisa bem simples é que uma missa anglicana as pessoas entendiam porque ela era em português e não em inglês, e não em latim, como era na Igreja Católica Romana no Brasil, né? Outra coisa é que a Bíblia era acessível para qualquer pessoa, não apenas para os padres, para os bispos, mas para qualquer pessoa. E a terceira coisa que admirava culturalmente a população é que os padres e os bispos anglicanos podem se casar, né? Esses são os primeiros pontos, né? Depois, uma coisa que marcou muito e marca a igreja anglicana no Brasil é a questão dos casamentos, né? A gente tem um exemplo na história recente do casamento de Pelé, né? Pelé se divorciou e o segundo casamento dele foi na igreja anglicana. Depois se divorciou de novo e o terceiro foi na igreja anglicana também. Então a igreja anglicana ela é uma igreja que ela entende as situações humanas, né? Por causa disso também a igreja anglicana ela passou a permitir desde 97 que as mulheres tivessem acesso ao sacerdócio e ao episcopado, poderem ser bispas também, né? No Brasil nós temos uma bispa na região da Amazônia. E aqui no Rio Grande do Norte? Aqui no Rio Grande do Norte a igreja está completando 20 anos, esse ano 2018. Ela começou com um ex-frade católico e um ex-pastor evangélico. Os dois se tornaram anglicanos, estudaram um pouco e se tornaram reverendos. Reverendo é o pronome de tratamento que a gente usa na igreja anglicana para o padre. Também pode ser chamado de pastor, não tem problema nenhum. E a igreja anglicana começou aqui com esses dois, um na Universidade Federal, né? Onde hoje lá nós temos o padre sanfoneiro, né? Que faz o seu trabalho lá, tem um programa na rádio 95 FM, e na Zona Norte, com o Frei Abel, o reverendo Abel, que hoje eu sou o substituto dele. E assim, uma coisa que marca aqui no nosso estado é a procura das pessoas pelo casamento, né? Foi na igreja anglicana que ocorreu os maiores casamentos da história, da família real, né? Nós tivemos um agora do príncipe Harry com a Meghan, que também é divorciada. Enfim, foi uma quebra de paradigma, porque isso não era permitido. E aqui no Rio Grande do Norte, muitas pessoas procuram a igreja anglicana, pessoas católicas romanas, pessoas evangélicas. Eu já tive a oportunidade de fazer casamento de muçulmano, pessoas até da religião afro-brasileira, né? A igreja não faz uma distinção, ela exige apenas que um dos noivos, né, seja batizado em qualquer igreja. Atendendo essa condição, ela faz o casamento e também ela celebra o casamento em qualquer lugar, na praia, na fazenda. Eu já fiz na Arena das Dunas, que é o estádio de futebol, Chapadão de Pipa, no meio do Rio Potengi, numa ilha. Então, tudo isso, essas inovações, as pessoas marcou a cultura do nosso estado e marca, né? Até hoje nós somos procurados por causa disso. Quando é um casal mais alternativo, culturalmente, né, eles buscam a igreja anglicana, mesmo sendo católico, ou evangélico, de família, etc. Uma coisa que eu sempre falo também é a questão até do cemitério, né? Nós temos ali no Rio Potengi um antigo cemitério dos ingleses, porque o inglês não podia se sepultar no cemitério católico, não podia casar
nem ser batizado. E os ingleses vieram para fazer as estradas de ferro, o comércio, e tiveram que trazer essa possibilidade para os potiguares, né? Assim, se você for pegar no campo científico, nós tivemos figuras como Isaac Newton, como Charles Darwin, né, grandes nomes do iluminismo e da Revolução Industrial que eram da nossa igreja, né? Fora nos Estados Unidos, que quem fundou foi George Washington, que era também da nossa igreja. Muito bem. Então, fica aí o trabalho do professor e do reverendo, né, que ele também é professor de História, reverendo. Muito obrigado, Gercione Pinto, pela sua entrevista. Agradecido. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Até mais, galera.